Pessoal do Mar Hubcast, bem-vindos! Aqui vocês sabem que nós somos um canal em que fala sobre arte, criatividade e empreendedorismo e a gente chama aqui profissionais para conversarem sobre sua carreira, sobre seus desafios, né, sobre suas técnicas, seus processos criativos e muito mais. Hoje, em especial, nós temos uma convidada, Caroline Menezes, e a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito interessante para artistas que já estão com a carreira um pouco desenvolvida e já estão querendo passar para o próximo passo, internacionalizar a sua carreira, fazendo exposições, buscando representações lá fora. E como é que isso tem que ser feito? Como é que você se prepara para esse novo passo aí no seu currículo? Então, Caroline, bem-vinda, muito obrigada aí por ter aceito o convite. E para quem não te conhece, vou começar perguntando, quem é a Caroline Menezes e como é que foi a sua formação e a sua carreira, um encontro aí com a arte? Bom, muito obrigada, primeiramente, obrigada, Marcela. Eu estou muito feliz de estar podendo compartilhar isso aqui com vocês. Eu sou de Niterói, né, do Rio de Janeiro, e a minha formação foi em educação artística e também em comunicação social, né? Então eu dava aula no EJA de educação artística, né, para jovens e adultos. Na época eu era super jovenzinha, então eu disfarçava fingindo que era mais velha, né? Aham. E ao mesmo tempo eu trabalhava no Jornal do Brasil, na parte de cultura, porque como eu tinha essa formação em história da arte, e sempre fui fascinada por arte, né? Uhum. Mas nunca quis ser artista. Eu sempre gostei muito mais de estudar teoria, né? Eu gostava muito, sempre gostei muito de visitar a exposição, né? A primeira Bienal de São Paulo que eu fui foi em 1998, eu acho, né? Eu era Nossa. uma criança. Aham. Então, eu pedi para o meu pai: "Eu quero ir para São Paulo, ver a Bienal de São Paulo", ele me levou, né. Então, que é até uma Bienal bastante emblemática, né, Sim. essa Bienal. E aí, então, eh, eu estudei, trabalhava no Jornal do Brasil, escrevendo sobre arte, e aí eu ganhei uma bolsa de mestrado para ir para a Inglaterra. Isso Uhum. na época era uma bolsa da União Europeia, foi na época que a Inglaterra ainda era parte da União Europeia, né. E aí eu fui para a Inglaterra, isso eu tinha 20 e poucos anos e eu enfim, acabei ficando, fazendo mestrado, fiz doutorado, fiz mestrado na História da Arte em Sussex e doutorado no Chelsea College of Art em Londres. E aí depois disso cheguei, passei até um ano no Brasil, né, e depois eu fui para a Alemanha, né, onde eu ganhei uma fellowship para trabalhar no ZKM, no Centro for Kunst e Mídia em Karlsruhe. Uhum. E era uma fellowship, tem a ver com você, que era de empreendedorismo, né. Ah, Então legal. era projetos, e aí eu ganhei esse de arte, mas podia ser vários projetos, né, e aí eu passei, um ano, um pouquinho mais de um ano no ZKM, sob a tutela do Peter Weibel, que faleceu pouco tempo, faz 1 ou 2 anos atrás, e ele era um artista que ele foi, assim, emblemático como pai da performance, da arte e mídia e tal. Enfim, aí essa é a minha vida, eu fiquei fazendo essa ponte entre Brasil, né, e Europa, né, eu digo Europa na Inglaterra, né, eu escrevi durante 10 anos numa revista chamada Studio International, que é Uhum. uma das mais antigas de arte, foi tipo o Studio International que cunhou alguns termos tipo installation, né, e aí eles têm uma versão do website, eu fiquei por 10 anos sendo colaboradora deles como crítica de arte. E meio que como eu era muito envolvida com artistas e eu gostava de escrever sobre arte, meio que naturalmente começaram a vir uns convites para eu fazer curadoria, Legal. né. Porque eu acho que eu tenho essa capacidade, assim, do artista me explicar alguma coisa e eu conseguir ajudar a passar isso em forma de palavras, né, porque o artista Uhum. sabe passar o que ele pensa em forma da arte que ele faz, mas às Aham. vezes transformar em palavras fica um pouco mais difícil. Eu tinha essa capacidade de conversar, de trazer isso, né, no texto, depois eu ajudava, assim, com o artista querendo falar com o galerista, eu dava, né, tinha algumas dicas e tal. E aí eu fui chamada para fazer curadoria, trabalhei em coleção de arte, depois eu fiz minhas curadorias independentes, né,
E de um tempo para cá eu fiquei mais envolvida com arte e tecnologia, assim, que eu acho que arte e ciência, a combinação de arte e tecnologia é uma das coisas que mais me instigam, né. Uhum. Ah, é isso, assim, né. Mas por outro lado, assim, não é só isso, não é só arte e tecnologia, em 2021, eu acho, foi 2022, eu lancei um livro sobre a vida de um artista super importante de São Paulo, chamado Tuneu. Ele Ah, foi legal. discípulo ele eu falo, eu brinco que o Tuneu ele é o elo perdido da história da arte do Brasil, porque ele foi discípulo de Tarsila do Amaral, ele conheceu a Tarsila do Amaral, tinha 12 anos e ela adotou ele praticamente, Aham. e ele foi assim, o primeiro prêmio que ele ganhou foi do Valdemar Cordeiro, né, ele conheceu todos os artistas, assim, de o do da que seria o movimento pop de São Paulo e tal, né, e ele virou professor da Unicamp, então uma geração de artistas novos, uma geração inteira foi aluna dele, né, então eu fico brincando que ele era o perdido, então eu tive essa honra de poder escrever uma biografia sobre ele, né. Enfim, é isso, meu envolvimento com arte é minha vida toda, assim, né, minha paixão, eu acho. E nunca pegou num pincel? Nunca se aventurou um pouquinho nessa do outro lado? Já, já, Já. mas eu gosto mais de desenhar, eu gosto de Aham. desenhar. Assim, se eu tô com um lápis na mão, eu vou desenhar, sabe. Mas eu não tenho uma capa porque o artista é uma coisa muito especial, né. O Sim, artista é um né, é uma coisa assim, a pessoa tem a vontade de fazer alguma coisa, e ela não sossega enquanto ela não faz, né. Não, exatamente. né, você se representando. É, aquela E coisa, né, tem que sair, independente da forma, ela tem que, né, tem que sair, tem que ganhar vida. Né, e isso é uma coisa formidável, né, porque você bota algo novo no mundo. Então eu tenho esse interesse muito grande no processo criativo, sabe. Eu acho uma coisa formidável. Por quê? Porque eu não faço a menor ideia da onde vem essa vontade. Nós, pessoas não artistas, Aham. eu não sei, pô, por que que a pessoa quer tanto fazer um negócio? Não dá para entender, sabe. Eh, E então essa vontade, assim, né, de fazer, eu faço lá o desenhinho, eu não consigo desenhar algo que não seja muito real, sabe. Mas sim. não tenho essa vontade, essa gana que vocês artistas têm, entendeu. E pessoal, por curiosidade, nós somos aqui de Niterói, né, você falou de Niterói, tem um grupo, um chat aqui em Niterói, em que eu faço parte, e a gente acabou se conhecendo porque a Carolina escreveu nesse chat. Eu, na verdade, vejo muito pouco esse chat, ele é um pouco mais técnico, acho que até mais focado na sua área, né, que fala Uhum. de leis, de incentivos e tal, e ela escreveu lá que ela estava doando diversos livros de arte. O chat ficou todo empolvoroso, porque todo mundo querendo, e na hora que eu perguntei: "Ah, onde que é o endereço?", era pertíssimo daqui de casa. Eu estive lá, peguei vários livros e só pela seleção de livros, né, que, tinha lá, você já via, assim, a sua profundidade teórica, né, já que você está falando que esse é o seu é a sua praia, né, você já via a profundidade teórica em diversos temas, assim, mais história da arte, semiótica, tudo, tudo, tudo. Você via, assim, livros densos, né, sublinhados, traçados, né, livros bem vividos aí. Tive a oportunidade de pegar alguns aqui para mim, para, né, trazer aqui para minha biblioteca pessoal, mas foi assim que a gente se conheceu, né, e aí a gente trocou várias ideias, acabei chamando a Carolina aqui para trocar esse papo aqui com a gente, e entender um pouquinho sobre esse processo, né, já que ela está na outra ponta. Muita gente tem interesse de, né, mandar seus trabalhos lá para fora, entender como é que é esse mercado. Então, Carolina, eu começo te perguntando, eh, como é que a gente se prepara? Como é que você, na verdade, vê o material do artista? Olhando ali, o que que chama a atenção para que, você fale: "Não, esse artista é legal, esse artista dá para trabalhar, esse currículo é forte", né. O que que chama a atenção de um curador num portfólio, num currículo? Olha, essa pergunta não é muito difícil, porque o que você tem que ter é coerência.
Uhum. Tem que ter coerência na pesquisa, sabe. Eh, Porque quando você acha que, tipo, se tem muita coisa, muita pesquisa diferente ou muita pesquisa que às vezes não tem um diálogo uma coisa com a outra, você percebe que talvez não tenha tido uma vontade de fazer tão grande. É difícil explicar, mas tem essa tem que ter uma você vê o portfólio, você tem que ter uma coerência naquilo que é apresentado. Uhum. Pode ser a pessoa pode apresentar uma videoinstalação e uma, sei lá, uma escultura de miniaturas. São Aham. coisas completamente diferentes, mas talvez a pesquisa em si tem que ter uma coerência, sabe. Tem que Entendi. ter porque quando a pessoa tá ou quando o artista ele tá muito assim, hoje eu trabalhei com isso", vou dar um exemplo figurativo só para a gente ter uma ideia, hoje eu desenho flores, amanhã eu desenho máquinas, amanhã, outro dia eu desenho, sei lá, figura humana". Estou fazendo um exemplo bem figurativo para a gente entender. Aham. Ainda parece que ele tá buscando qual é o assunto que ele quer tratar, qual é a mensagem que ele quer passar. Então, a gente, né, o olho mais experiente, assim, né, consegue busca uma coerência nesse portfólio. Aí a outra coisa também, isso é uma coisa assim, isso eu acho que essa parte da coerência muitos curadores iriam compartilhar dessa opinião. Agora Aham. uma coisa que eu gosto de ver tem que ser genuíno, sabe, você vê uma vontade transparente e genuína, verdadeira. E eu Uhum. não estou falando de genuíno algo inédito, porque ninguém fez, não é Ah, isso. tá. É Não algo você vê original, nada disso. até porque não existe, tá, Uhum. sabe, tem muita gente: "Ah, isso aqui que eu estou fazendo ninguém fez ainda". Gente, fez, Sei. fez. Sim. Desculpa, mas alguém já deve ter feito. Mas se você apresentar disso de uma forma genuína, sua pesquisa ali por trás tem uma verdade, Uhum. sabe. Porque tem assim, por exemplo, tem hoje as pessoas estão trabalhando, e isso assim, na pintura eu vou dar outro exemplo figurativo, tá. Sei lá, o cara é um excelente artista, figuratista, ele tem uma realidade muito grande, ele tem ele trabalha, símbolos, enfim, bem realista, né. Tá. Quase um renascentista, né. E aí, de repente, porque o pessoal gosta mais de arte abstrata, eu vou aqui fazer uns rabiscos. Não tem, entendeu? Você vê que aquilo ali, ele está forçando algo para agradar o outro, só que o artista, ele não tem que agradar ninguém, ele tem que ser genuíno na pesquisa dele, sabe. Entendi. Porque É. o cultor ele percebe, Uhum. entendeu? Vou dar uns amigos que resolveram fazer um filme com uma temática X, porque eles sabiam que naquele festival, os filmes com temática X iam ser escolhidos, né, só que eles pesquisavam Y, só que Uhum. eles resolveram fazer lá, porque eles achavam que ia ser mais fácil deles entrarem nessa curadoria, nesse festival. Não foi. Se Entendi. percebe, entendeu, que está querendo, então isso é importante. Agora o mais importante mesmo é ter coerência. Esse ponto que você falou é muito importante. Eu estou lendo um livro que é o novo do Steven Pressfield, que ele tem A Guerra da Arte, né, que ele trata um pouco desse ponto, mas o livro dele agora de 2022 é A Jornada do Artista, né, e o ponto que ele começa central é justamente esse, que cada artista ele tem um assunto central, né, e que é um pouquinho mais amplo. Mas que independente, do meio que ele está usando, do suporte que ele está usando, das escolhas dele, aquilo vai estar dentro daquele guarda-chuva, né. Então ele começa a citar a Meryl Streep e as escolhas, de filmes dela, começa a citar a Scorsese, ele vai mais para a parte do cinema, citando vários filmes, mas você consegue ali quando ele cita, né, e você conhece, que aquela espinha dorsal aqui falando um pouquinho mais de violência, aqui falando um pouquinho mais disso, mas tem um cerne, né, tem um Uhum. assunto central que ele está tratando de diversas formas, mas é como se fosse um diálogo dele com esse assunto central, né. Cada hora ele atinge de um ângulo, cada hora ele pega de uma forma, num suporte, mas é aquilo ali, é a violência humana, né, é a solidão, é a depressão, né, qualquer coisa que para a pessoa. E o segundo que você falou, né, você ir mais a fundo nisso, né, trazendo aí a questão, da coerência. Não olhar para o mercado, mas ser uma busca, genuína interna,
né, Isso. Uhum, para uhum. você soltar o que você tem que soltar. Aqui no canal a gente fez, uma entrevista com o Rodrigo Pedrosa, foi uma entrevista presencial, ele fez uma exposição no MAC recente, e a gente tratou, assim, de uma forma bem sutil, bem delicada sobre esse assunto. As esculturas dele são tamanho real, 1,60 m, 1,70 m, a exposição chamava Abismo, e uma das esculturas estava, tipo, meio que se reclinando, no abismo do MAC. Né, ali olhando como se estivesse namorando aquele abismo, querendo realmente cair. Ao questioná-lo sobre as motivações, sobre, né, o que ele quis dizer, etc., ele começou a falar das suas questões com a depressão. E você faz um paralelo muito forte, mesmo eu não sabendo isso antes e tal, mas com a força emocional daquilo, mesmo não sabendo que ele tem depressão, as obras trazem algo daquele universo. Né, e é coerente com todas. Aí você falou da miniatura, do grande, do pequeno, quando ele pinta, quando ele esculpe, tá ali o assunto dele, né. É isso, é isso. Legal. Então, assim, acho que legal que você falou também, às vezes as pessoas olham muito o mercado, né, o que está vendendo, o que que as pessoas estão querendo, né, deixa eu ver aqui como é que eu enquadro no meu, né, nas minhas expertises, nos meus skills aqui, e saem realmente do seu cerne, né, da sua coerência, né. Olha, o mercado de arte é algo tão complicado. Uhum. Tem tantas outras coisas que ditam o mercado de arte que não é necessariamente arte, sabe. Então é uma coisa que é difícil você existe algumas diferenças, né, tipo, que tipo de mercado? Existe tantos mercados de arte dentro do mercado de arte também, Ah, entendeu? entendi. Tá. É difícil, é uma coisa que não é a mesma coisa, assim, você vai produzir um remédio, você vai falar como é que se vende na farmácia? Ou você vai produzir o remédio, sabe? Vai Sim. inventar a cura de alguma coisa ou mas a gente sabe que está ligado de alguma forma, então é um assunto bastante delicado, assim, de você tentar, eh, filtrar e tentar fazer algo para o mercado, sabe? Você nunca sabe qual vai ser mais ou menos o objetivo, sabe? E quanto a Né. material e documentação do artista, vamos supor, quero mandar o meu material lá para fora. O que eu preciso organizar dentro de casa, e como precisa ser feito para que eu envie? Olha, mas assim, eh, você está falando da obra de arte porque, assim, existe uma coisa hoje em dia que é muito que ajuda, que é uma mão na roda, digamos assim, que Uhum, é o digital marketing, né, o marketing digital e você consegue colocar o seu trabalho na rede e de uhum, alguma forma você consegue de uma forma muito mais fácil, digamos, né, assim, aham, de uma acessibilidade, não mais fácil, porque é difícil pra caramba, mas uma sei. acessibilidade de você colocar sua arte no eye level, né, no nível Uhum. dos olhos dos curadores, aí às vezes Tá. curadores que você nunca viu na vida, não Você vai existe você vai estar ali, sendo vista, né, você vai estar ali aos olhos, né. é. Então existe essa abordagem, que é uma coisa contemporânea, né, e Uhum, tem funcionado, tem gente que tem artistas que fazem né, o seu Instagram, ou o seu, eh mais Instagram, né, mas tem outras plataformas também, né, que a gente conhece, e, coloca aquilo ali como uma vitrine da sua obra da sua arte, uhum. né. Agora outras formas também, uma coisa que eu acho que funciona bastante, se a pessoa quiser fazer alguma coisa no exterior, é ficar mapeando oportunidades de residência artística. Tá. Né, de você pegar e passar ganha uma bolsa ou tem gente agora tem residência artística paga, de você Uhum. passar um tempo com outros artistas dividindo os mesmo espaço, e aí nessas residências artísticas uma pessoa vem visitar ou eles combinam de curador e tal, então é uma maneira que aí de você então, você falando de mandar não, você pessoalmente ir E produzir lá. e produzir lá, e aí sempre Aham. tem a oportunidade de você colocar, você, colocar
tem um open studio, sempre tem isso, né, nas residências artísticas, daí as pessoas vão visitar para conhecer. Isso eu acho que funciona muito bem. Eu vejo artistas que hoje são artistas né, reconhecidos, brasileiros, né, que são reconhecidos internacionais, assim, agora tem aquele rapaz de Pernambuco, que participou da Bienal de Veneza, não vou lembrar o nome agora, mas eu conheci ele em Londres, numa residência artística, Ah, né. legal. O Matheus Rocha Pita também participou de residência artística e consegue exposição fora. Às vezes eles até ficam, né. Aham. Então é uma forma de você ajudar na internação e hoje em dia as residências artísticas são não tem umas residências que você é escolhido e tem umas que você escolhe, né, É, e tem pode umas que são seleção, né, que aí às vezes já são até eles te dão, né, um valor para você ficar lá, né, um valor de custo, né. eles tem gente que, né, tem umas que ainda pagam, né, você ganha uma bolsa e vai, você pode pedir para uma instituição pagar para você ficar nessa residência artística, e tem hoje em dia algumas que você fala: "Ah não, eu quero alugar um quarto, sei lá, aqui em Berlim tem muito. Eu estou falando de Berlim, a gente esqueceu de Aham, falar esse detalhe, né, no sim. começo da conversa. Eu estou falando de Berlim, aqui tem algumas assim, que a pessoa vai e fala assim: "Ah, Aham. quero passar um mês, numa residência artística", aí elas vão e pagam pelo esse espaço, esse estúdio nessa casa com outros artistas, né. E aí a pessoa que está organizando a residência artística faz um dia que alguns curadores vão lá ver o seu trabalho, né. Legal. O tete-a-tete é sempre o que funciona melhor, né, acho que até com galeria, com esse tipo de coisa. Então Agora se você marketing for mandar o digital. trabalho, mandar o trabalho mesmo é art handling, né, tipo a pessoa, aquela coisa de você ter que ter o sua proteção da sua obra de arte, saber como é que vai fazer isso, sempre é um problema. É a coisa que mais dá trabalho quando você faz uma exposição, né, é de como é que vai chegar as obras, né, como é que a gente vai fazer isso, né. Mas aí você falou marketing digital, você falou residência artística para você já ter experiência no local, fazer networking, conhecer as pessoas, de repente, né, mostrar lá o seu trabalho já, conhecer, né, o mercado do local. Mas e se eu não tenho oportunidade de fazer isso ainda, né, residência? Eu quero preparar, vamos supor, meu currículo, eu quero preparar meu clipping, né, meu portfólio. Como é que eu faço para preparar esses materiais, assim, esses documentos, para de repente conversar com alguém, mandar para alguma galeria? Como é que eu preparo aqui dentro de casa, assim, o que eu quero apresentar? Você tem que fazer um texto, hoje em dia tem muito statement do artista, né, de Uhum. você escrever um pouco sobre você, não pode ser algo muito longo, não Tá. pode ser um livro, não pode ser nada, de fazendo uma apresentação, O né, você você mesmo, o artista mesmo faz, não é. o um terceiro, tá. Não, você pode pedir até para uma outra pessoa escrever para você, tá. Aham, Mas o que tem muito hoje em dia é esse artist statement, que você fala da sua arte, aham. né, biografia, alguma coisa. Lá você vai escolher alguns projetos, selecionar alguns projetos que você acha que tenha mais, e aí você vai fazer um portfóliozinho digital, né, sobre Uhum. isso, né. Você ter um website hoje é uma coisa viável para fazer, né, de você ter um pequeno website onde você pode mostrar as coisas. E aí mandar para as galerias na cara de pau, mas eu não sei, isso é uma coisa muito polêmica, tem gente que diz que não É, funciona, de jeito aham, nenhum, tem gente que funciona, entendeu. entendi. Fiz mentoria para uma artista que ela foi na galeria que ela gostava, conversou lá sei lá, um ano depois está fazendo uma exposição no local, né. Legal. Então, isso aí é uma coisa, por exemplo, eu não recebo, né, as pessoas às vezes mandam para mim, né, e aí você fica mais ou menos antenado. Agora, por Aham. exemplo, participar das seleções para residência artística ou participar das seleções para um prêmio internacional, por quê? Por exemplo, eu já fiz parte de comissão, Uhum. então eu tenho, sei lá, 30 artistas que eu sou obrigada a ler o projeto. Entendeu? Conhecer a obra para saber se ele vai participar ou não daquela residência artística, ou se vai participar ou se vai ou não ganhar aquele prêmio, Uhum.
Então, no fundo, é que nem antigamente, quando as pessoas mandavam as obras para os salões, Sei. até hoje tem salão por aí, né? Aham. Assim, vai ter um pessoal lá que é um pessoal que tem uma certa tem um network, que tem uma certa, maleabilidade nesse meio, que vai conhecer sua obra, que ele não ia voluntariamente para o seu estúdio conhecer, entendeu? Então tá sempre participando, de repente, desses salões que Participando, os julgadores, né, a mesa de que vai o júri, né, já são é, pessoas, de repente, com credibilidade, de mercado, que vão analisar e vão ter oportunidade, mesmo que você não ganhe, mas de você ser vista ali. ser vista ali, entendeu? Aí vai que a pessoa vai fazer uma exposição naquele ano sobre alguma coisa que tenha a ver, né? Aham, E aí sim. lembra: "Ah, teve aquele artista daquela seleção, que é o nome mesmo?" "Ah, é esse nome sim." Mas assim, é difícil, né, não é uma coisa assim que é essa coisa do network da arte é uma coisa Uhum, meio, até hoje é uma coisa meio mágica. O lance da residência artística eu vou insistir mais uma vez, porque agora eu lembrei de uma coisa, se você pensar na história da arte, né, os artistas estão sempre em grupo, né. uhum. Sempre, assim, na história da arte moderna, né, se você for lá para antigamente, talvez, né, se você for pensar, agora eu viajando, né, nos estúdios, né, tem o estúdio de Rubens, aí tinha vários artistas lá fazendo as obrinhas do Rubens, estúdio Velázquez, o pessoal anda junto. É. Então você criar você sozinho numa ilha não vai dar, entendeu? Você criar um grupo, entendeu? Ter um network de pessoas, vai fazer uma exposição, junta 5 pessoas, vamos fazer uma exposição, vamos chamar os caras para ver minha obra de arte. Aham. Isso eu acho que desde os primórdios da arte, né, como a gente entende hoje, funciona, entendeu? Você juntar os grupos e os artistas e tem uma força maior. Então, no caso, assim, tipo, eu vou fazer uma residência artística porque tem aquele grupo de artista ali junto. Pode dar Aham. briga? Claro que vai dar, porque artista briga entre eles, mas tem essa potencialidade, entendeu? Sim, sim. É mais certo em grupo do que separado, sozinho. Você falou isso, eu lembrei de um livro, A Rivalidade da Arte, né, que fala, na verdade, de algumas duplas, né, que tinham se frequentavam, tinha, né, e são citados vários outros artistas que estavam ali naquele grupinho, mas citam 2 e como é que era a relação dos 2, né, tanto de troca, referências, né, influências, um fazendo o perfil do outro, né, o portrait do outro. Então, você vê que eles se frequentavam muito, né? Era um ir no ateliê do outro, passar horas no ateliê do outro, o outro vir num, as referências sendo cruzadas, os papos, as discussões, né? E aí a rivalidade nesses casos tiveram grandes atritos. Mas é interessante isso que você falou. E você vê grandes centros, a gente vê no Rio de Janeiro, vamos supor, o Parque Lage, né? Querendo ou Uhum. não, só de você frequentar ali, fazendo aula ou não, ali já tem um métier de arte, muita gente, né, desse meio já trocando ideia, falando, comendo, vendo, alguma aula, pintando, você já está inserido, né, então, legal. Eu me mudei recente para Niterói, mas quando me mudei eu falei: "Cadê a Patotinha, né, como é que eu faço para encontrar essa Patotinha daqui que eu quero me enturmar, quero conhecer, quero, né, saber como é que é". E até essas entrevistas ajudam muito, né, fazer um networking, trazer as pessoas para conversarem, mas isso é muito importante. Por curiosidade, Caroline, o portfólio, como é que ele tem que ser estruturado? Quantas obras, de repente, é o ideal de ter? Porque eu acho que o artista, eu observo que é muito difícil ele saber priorizar, né. Não, quero colocar essa obra está demais, não sei o que e tal, e de repente acaba sendo um pouquinho too much, e a pessoa que está, de repente, analisando ou avaliando, vai perder o interesse. Como é que você faz para impactar objetivamente e criar, assim, uma marca naquela pessoa para você depois ser lembrada? Quantas obras mais ou menos e como tem que ser estruturado isso? E não vai ter fórmula. Agora, Uhum, uma dica que eu posso dar é sempre pede para outra pessoa ver. O artista não vai saber escolher, não adianta. uhum. Sem Toda vez que eu ajudei, né, que eu nos trabalhos de mentoria de artista, sempre tinha muito mais do que necessário. Sempre, entendeu? Então Aham, você chega lá e você fala assim: "Olha,
não pode ser muito grande, porque hoje em dia as pessoas não vê coisas muito grandes, Uhum. entendeu? Mas vai que é uma Sim. parada muito interessante que realmente precisa mostrar, sei lá, você é uma fotógrafa e é a mesma foto, sei lá, com 3 perspectivas, 4, então uma foto você às vezes tem que Aham. mostrar isso, né. Entendi. Então você precisa de ter um material um pouco longo, não é que você vai demorar muito tempo naquele material, mas é sempre bom pedir para uma outra pessoa ver, Uhum. se sabe, você acha que está muito, você acha que não está, pede para o seu colega, eh, teórico, pede para o não pede para o seu marido, para sua esposa ou para o seu parceiro não, pede para uma pessoa dar uma olhadinha e dar uma cortada, Aham. assim, sabe, eu acho importante, assim, porque normalmente o artista coloca coisa demais nos portfólios. Não pode ser muito grande, sabe, não pode exceder, vou inventar um número aqui, tá, mas Aham. eu acho que nunca, na minha experiência, mesmo participando de comissão e tal, eu nunca recebi um que tenha, assim, sei lá, mais que 15 imagens. Tá, então até um número restrito, né. É. Eu não me lembro Aham. direito. Eu suponho que eu acho que eu nunca recebi um, se 20 imagens, talvez eu já tivesse achado demais, né. Mas aí eu lembro de uma artista, que me mandou um grande, mas que ela realmente tinha uma carreira que ela trabalhou gravura, trabalhou performance e tinha uma coerência, então foi Entendi. super agradável ver um negócio que era grandão, entendeu. Mas Aham. eram coisas que eles iam de não era assim, tipo 300 fotos da produção dela como gravurista. Não, não era. Era tipo gravurista, mas ela também fez vídeo, aí também fez performance, também fez não sei o quê, e tinha uma coerência, então foi super agradável ver isso em várias coisas, então era um portfólio longo. Mas se você, não sei, se você tem uma linguagem única, né, e aí não preci talvez se você tivesse, sei lá, 5 séries dessa mesma linguagem, já eu acho que já seria o suficiente, assim, entendeu. Aham. Entendi. E já que Mas tem você que respirar, tem que deixar a pessoa respirar quando ela estiver vendo, sabe, tá. não pode também empilhar tudo numa coisa só, dá um não você não vai imprimir, hoje em dia ninguém imprime um portfólio Aham. e leva, né. Então tem um negócio digital, dá uma não deixar uma dica super simples, eu acho que isso aí é básico, nem precisava falar, mas não me Aham. manda um arquivo que vai demorar 3 horas para abrir, entendeu, um arquivo É, pesado, né. sim. É, já Né. dá uma trava seu celular, trava a sua Pensa nessas coisas, sabe. É, entendi. É como se você quisesse dar ali um teaser, e aí para a pessoa ter um gostinho, e se ela quiser mais até, ela entra no seu contato, no seu site, e tem a possibilidade de ver melhor o seu trabalho se ela quiser. Mas ali você dá aquele primeiro impacto, né. uma coisa legal, assim, se você vai mandar, você fala: "Ah, poxa, estou à disposição, gostaria de convidar você para o meu estúdio", né, Hã. sabe. Isso já dá deixa a pessoa um pouquinho mais intrigada, sabe. Dá um caminho para a pessoa se comunicar com você, né, de uma forma mais não uma coisa muito formal, assim, mas uma coisa mais aberta. Agora você acha que o site, em contraponto com o que você colocou antes, o marketing digital, o Instagram, você acha que o site é essencial para o artista? Essencial não, mas, eu vejo vários artistas que são, bem-sucedidos, que têm Uhum. site. É muito ruim você, pegar "Ah, mas você tem é muito ruim não, estou exagerando, mas, tipo, "Ah, mas você não tem um site que eu posso ver?", "Ah, eu tenho aqui meu Instagram, dá uma olhada". O Aham, Instagram também funciona bem, assim, tal, mas às vezes o site você tem mais uma densidade, assim, você pode botar um projeto que você fez, você pode escrever mais, é, eu tá, sinto isso é uma opção minha. sim. Não, Tem mas gente com que hoje só o Instagram é o suficiente, mas o Instagram você vai aham, botar aquele você não vai ficar você pode fazer isso, entendeu? Tem, né, tipo, Marcela Lana artista e uma coisa só para artista ali, pode aham, ser também, mas eu acho que eu, por exemplo, eu demorei a beça para usar Instagram, sabia? é, Porque eu sou tiazona do Facebook. aham, Por quê? Porque no Facebook tinha texto.
tinha texto, tinha uma densidade ali, entendeu? E eu sou Entendi. amiga de vários jornalistas. Então, o pessoal botava as coisas no Facebook, aquele texto, às vezes eu me informava pelo que os meus amigos jornalistas colocavam lá. Aham, Até hoje eu entro para ver, assim, e assim, no meu Facebook tem um pessoal de arte legal, bacana, né. legal. Eu prefiro ver o Facebook do Adriano Pedrosa do que o Instagram dele, que ele escreve: "Ah, aqui", as coisas, sabe. Aham. Eu tenho então, né, dessa opinião da tiazona do Fe tiazona que gosta de ler texto, eu acho que no caso do website você tá ali, sabe, você tá imersivo, você abriu a página, só tem o website da pessoa ali, você vai para o link, eu acho melhor do que Instagram, assim. É legal que você Mas falou, não só tem funciona bem, tá. só Hoje em tem dia, a geração mais nova. sim, só tem o que você falou interessante, só tem o website ali. Porque quando você está em outras plataformas, você está ali até no Instagram, por exemplo, vem uma curtida, vem uma coisa que pipoca, vem uma notificação, vem uma outra coisa que aparece, você assim, é facilmente distraído para outra coisa. Como você falou, ali tá o site só ali na sua frente, você possivelmente vai sair dessas redes sociais, vai entrar no site, vai estar aqui com a sua atenção, possivelmente no computador, e o artista, ele tem como dominar a narrativa dele, né. Claro. Porque no Instagram, você tá lá: "Ah, deixa eu ver aqui, ah, ok". Ah, esse aqui é o meu É, projeto que eu fiz em 2015, aí você vai pá, 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 ah, esse aqui é 2015. Lá no tipo, no website você pode, como é que se fala? Mapear as coisas, sabe. isso. Projetos importantes, projetos, sabe, blog, não sei, entendeu. A mensagem fica Textos, mais aí você pode botar os textos que o as pessoas legais escreveram sobre você, restritos, sim. notícias, tem tudo ali, entendeu. Você não pode Aham, ficar: "Ah, não, agora esse aqui é uma notícia. Ah, esse aqui é a série que eu comecei ontem. Ah, esse aqui", entendeu. entendi. Eu Não, sou então careta, mas isso aí pode ser eu tô dando que eu tô dando contexto que eu sou que mais que, né. não, mas concordo com você, porque eu acho que, no site pessoal você consegue ter maior domínio da atenção e da informação que está sendo passada para aquela pessoa que está lá, que pode ser um curador, pode ser um cliente, pode ser, né, um galerista, então você domina o olhar dele e a atenção para passar a mensagem que você quer, mostrar os projetos que você quer em primeira mão, não em ordem cronológica como o Instagram, por exemplo, né, e você coloca ali os highlights e vai descendo com mais informações, né, textos maiores, etc. ali, e fica assim bem organizado para a pessoa realmente te conhecer, que tem o interesse. E o Instagram, tipo, é uma degustação, né? É tipo como se fosse é, tipo Né. um belisquete ali, né? Uma entradinha para depois você conhecer a obra melhor, né? Uhum, uhum. E isso é muito interessante, assim, eu já tive um site, hoje em dia não tenho um site, está desativado, eu queria repaginá-lo, né, na estrutura dele, mas eu concordo com você, eu acho que é muito importante para o artista ter a casa dele, né, é como se é o local que ele vai se mostrar, né, é o ateliê dele online, né, então não na casa dos outros, não na casa de Mark Zuckerberg, não na casa, né, dos outros lá. Mas Há uma década atrás era tipo, era uma coisa essencial, assim, todo artista que eu conhecia tinha que ter o website. Hoje em dia já é um uhum. pouco mais diferente, mas aí fica aí, né, fica para a pessoa decidir o que que é melhor para ela, né. E quais são os principais desafios, né, Caroline, para uma pessoa que está querendo ir para fora, está querendo entrar e se estabelecer num outro mercado? A gente tem aí grandes histórias de artistas brasileiros que tentaram essa incursão, conseguiram, assim, de uma forma ou de outra, né, o Vic Muniz, e outros que estão até em leilão internacionais, mas, como é que eu consegui furar essa barreira, se estabilizar, né, porque você de repente ir para uma residência, fazer uma exposição, participar de uma coletiva internacional, é um primeiro ponto. Mas como é que ser representado, de repente, por uma galeria? Como é que, de repente, fazer exposições mais recorrentes lá fora, ser realmente reconhecido internacionalmente como artista brasileiro? Essa pergunta é pergunta difícil e ela vale tanto para
né, você expor internacionalmente, ser reconhecido internacionalmente, quanto no mercado de arte brasileiro, né. Aham. Esse momento de que você passa de: "Ok, sou um artista emergente", para sou artista estabelecido, Uhum. é muito subjetivo de cada carreira, né, Hum. de cada história, né, cada carreira de artista, né. Agora, o desafio da carreira internacional é o desafio que seria comum ao desafio da pessoa que sai de um lugar e vai morar no outro. Ser imigrante é sempre difícil, e ser imigrante não é fácil, Sim, entendeu? Você imagino. tem, né, você morou fora, você sabe, assim, tipo, Aham. você encarar uma outra cultura, né, é um desafio diário, Uhum. sabe? É difícil já, né? Agora, e aí é isso, assim, tipo, no caso das artes, né, existem os estereótipos, existe também nas outras áreas, óbvio, Uhum. né, mas quando você vai expressar alguma coisa, então você tem que ter cuidado para você não, sei lá, a não ser que você pode, não cair num estereótipo. Vou dar um exemplo, eh, uns 10 anos atrás, eu acho, eu morava em Londres ainda, e teve uma exposição do Ernesto Neto, uma Hã. grande exposição do Ernesto Neto na Serpentine Gallery, né. E aí eu fui encontrar com o Ernesto, a gente estava conversando, e aí ele falou, e na época depois eu fiz uma entrevista para ele para o Estúdio International, né, com ele para o Estúdio International, e aí ele falou assim: "Ah, na abertura da exposição as pessoas quebraram as obras". Porque tinha uma coisa, assim, do playground da arte brasileira, né, porque Aham. eles tinham tido exposição, né, de, Lígia Clark, né, Lígia Paper, Oiticica, que existia uma coisa, assim, que a arte brasileira, né, tinha tido uma exposição de Tropicália, né, com Aham. umas vestimentas da Lígia Clark e tal, tinha uma coisa de arte brasileira ser um playground das artes, entendeu. E aí as pessoas acabaram lidando com algumas obras do Ernesto com uma certa brutalidade. E ele falou que era tudo muito delicado, né, Uhum. né, aqueles tecidos, aqueles Sim. ambientes que entrava. Então, por exemplo, é uma coisa assim que mesmo a pessoa, né, ela vinha com estereótipos do que seria arte brasileira, entendeu? Aham. Que Né, seria que uma era coisa, né, que você falou, arte brasileira é uma arte interativa, era uma arte interativa. de É. eles tinham uma brutalidade nessa interatividade, Vou entendeu? colocar o parangolé, vou mexer, tocar, vestir, né. Isso tipo uns 10 anos atrás, tá, ou um Aham. pouco, mais ou menos, ou um pouco mais, sabe, lá 2006 e tal. Eh, então, por exemplo, teve essa pegada. Agora, por exemplo, a gente está num momento das artes, né, que Uhum. tem uma coisa da decolonização da das instituições, né. Uhum. Então tem uma atenção muito voltada, que eles chamam de Global South, né, do Sul global, em Aham. português. Então tem uma coisa assim, só que quais são os temas ligados a isso, sabe? Então você tem que pensar: "Ah, pô, você é artista brasileiro e você não fala disso de Y e Z, né, então tem que ter cuidado com esses estereótipos, sabe? Porque mais que eles estejam as pessoas têm uma boa vontade de fazer decolonização e trabalhar, de ver as coisas, né, eles estão, né, a história da arte é muito eurocêntrica. Aham, sim, É muito eurocêntrica, né, é ou verdade. estadunidense, entendeu? Eles estão fazendo um esforço danado, assim, sabe, mas ainda tem os estereótipos, então tem que ter cuidado, assim, de você, eh eh, alguns estereótipos são eu não estou falando que seja totalmente ruim não, sabe, não é Uhum. ruim, não é sempre ruim. Né, e também mas também não é sempre bom. E aí se você tem uma pesquisa mais subjetiva e tal, fica mais difícil. Eu tenho um colega artista que tem uma pesquisa super subjetiva sobre a vida dele, uma Uhum. coisa, mais, digamos, dark, entendeu. Aí Sei. ele como artista brasileiro em Londres, com uma obra super dark,
ele não parece que não encaixava na caixinha. É, porque parece que é isso que você falou, não conhecia esse termo, né, decolonização que você falou, Né. mas interessante, porque a minha próxima pergunta era justamente essa, tipo, é esperado de brasileiro mostrar a brasilidade, quer dizer, mostrar o Brasil, ter na sua obra um quê de uma assinatura brasileira, né, mostrar, sei lá, a mata, o carnaval, o futebol, né, os locais, os cartões postais, né? É esperado isso? Né? Porque muitas vezes eu sinto que isso é muito esperado, né? Assim, com o olhar de fora, né? O brasileiro está falando de quê? Não está falando, né? O que é brasileiro dele, né? O que está trazendo do Brasil? Então, tem isso, por exemplo, existe isso pode acontecer, entendeu? Aham, Por exemplo, esse colega que eu estava comentando tinha uma obra super dark, né, sem cor, aham, e aí ele não encaixava na caixinha de artista brasileiro, mas aí tudo bem, porque ele podia falar, ele não precisa ficar focando que ele era brasileiro, ele podia falar assim: "Não, eu sou um artista, né, não sou daqui, sou um artista imigrante, aham. e eu trabalho esses assuntos X, Y, Z". Mas você tem que saber lidar com isso, tem que ter jogo de cintura, sabe? Sim, sim. Entendeu? Tem que ter uma certa paciência com os colonizadores, Uhum. né. Não, Eles eu estão vou tentando, estão tentando. eu vou participar de uma exposição agora que é um navio da marinha. E o navio da marinha, ele sai para aquela viagem ao mundo, né. O E cisne branco. oi? É o cisne branco? É, que sai tipo, não é o mundo, mas são vários países, né. E normalmente o que que eles costumam fazer? Eles costumam fazer uma exposição dentro do navio, chamado navio escola, e a cada porto que eles param para fazer, reuniões de relações internacionais com as pessoas representantes daquele país, eles, pegam uma obra e dão uma obra para uma instituição do país e fica no acervo daquele país. Então sua obra acaba que viaja o mundo dentro desse navio e ela é presenteada, fica dentro de uma instituição formal de um país X, né, depender. E aí eu vou participar disso e falaram: "Não, mas o tema é Brasil, você tem que falar de Brasil, você tem que trazer o Brasil na sua obra", né. Então eu já estou aqui pensando, porque, por mais que eu pinte paisagens muitas vezes brasileiras, né, que eu vejo, que eu caminho, que, né, mas não tem puramente uma brasilidade. Essa paisagem poderia ser de qualquer lugar do mundo, né, eu não estou fincando ali uma bandeira de: "Ó, aqui é o Morro Dois Irmãos, aqui é a Lapa", né, aqui não, são lugares que podem ser passeados em qualquer lugar do mundo. Mas aí essa exposição específica vai ter esse viés de querer ver o Brasil e a brasilidade nas obras de brasileiros, né, que vão ficar lá. Então Então, eu mas aí fica uma coisa assim, que você é brasileira, você pinta paisagem do Brasil, o que mais tem que ser brasileiro aí, entendeu? Talvez você aham, não precisa fazer sim. mais nada, Não sabe? preciso inventar, não preciso Não trazer precisa uma botar uma bandeirinha, sabe? aham, Entendeu? Não precisa mais nada, você já é brasileira, pinta paisagem, tem as cores, né, aham, do Brasil, sim. talvez não precisa mais nada, sabe? É, Mas é, aí fica assim, é esse jogo de cintura, assim, quando a gente deve ir adiante e fazer uma coisa, né, que as pessoas, né, no caso tudo bem, um commission, né, as pessoas é, estão comissionando você para fazer uma obra, legal, sim, beleza. Mas você imagina isso, você lá fora, você é brasileira, as pessoas esperam, você não tem uma commission, mas você acha que você tem que fazer alguma coisa que tem uma certa brasileiridade para as aham, pessoas te olharem e falarem assim: "Nossa, esse cara tem uma coisa diferente porque ele é brasileiro e tem isso aqui que é totalmente especial, que não tem aqui", então, sabe, tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma maturidade, né, sim, tem que ter tem que ter uma certeza do que você quer como artista, né. sim. Eu senti muito isso, não sei se você pode citar, assim, alguns exemplos, mas quando eu fui para a África do Sul, por exemplo, né, fui desde o Soweto a feiras, a museus e etcétera, e você sentia muito
as questões fortes de lá, o apartheid e tal, sendo expostos, sendo representados. Eu senti que lá isso estava muito forte na arte deles, independente de onde que eu ia, né? Se eu ia para uma feirinha e tinha lá as obras pintadas e etc., ou você ia para um museu, tinha uma representação do africano, né, tinha uma representação do que é ser africano, do que é estar lá, ou, do que é ter participado, né, da época do apartheid. Tinha história ali em muitos artistas, em diversos artistas. Então, ali eu vi realmente essa questão muito forte, né, uma temática muito recorrente, né. Né, isso é uma coisa que é né, a história, né, a arte hoje em dia trabalha muito com o texto, né. Sei, Né, o contexto é o conteúdo da obra de arte, né. sei. Então isso fica muito aflorado, né, ainda mais numa coisa tão forte e talvez tão pra gente que a gente não conhece, ainda fica mais aflorado ainda, né. É verdade. E, É. Caroline, falando agora de futuro, né, que a gente vê as novas tendências, NFT, blockchain, metaverso, né, realidade aumentada, realidade virtual, são os novos gadgets de você fazer arte, a impressora 3D, é tudo uma novidade que está chegando. Tem gente que já está abraçando e já está lá fazendo seus NFTs, já está imprimindo, já está, né, fazendo esculturas com impressão. Como é que você vê, né, essas novas tecnologias, essas novas tendências entrando aí no universo artístico? Ah, eu vou te falar que eu tenho uma quedinha por esse assunto, né. Uhum. Até pouco te atrás eu fiquei trabalhando com as ideias de NFT, e e eu sou, né, como historiadora da arte, gostando de arte e tecnologia, eu fiz Aham. das minhas exposições chamava Códigos Primordiais, Uhum. que eu fiz no Rio de Janeiro, né, no Oi Futuro de Ipanema não, do Flamengo, né, a gente ocupou o prédio inteiro, né. E chama Primary Codes, que eram os artistas pioneiros da arte computacional. Então eram os velhinhos, né, que em 1967 fizeram a primeira exposição de arte computador do mundo, né. Legal. E aí um dos artistas com quem eu trabalhei se chamava Harold Cohen, que eu fui no estúdio dele em São Francisco não, em San Diego e tal, e ele foi, assim, um pioneiro trabalhar com AI, né, com inteligência artificial e arte. Ele Aham. criou em 1970, ele começou a pesquisar inteligência artificial e ele era um pintor de participar de Bienal de Veneza, e ele começou a trabalhar com inteligência artificial, ele queria criar uma máquina, né, ele começou a aprender linguagem computacional, né, os códigos para poder fazer um 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 uma linguagem que pudesse fazer a obra de arte dele, pudesse reproduzir a obra de arte dele. Aí ele criou o Aaron, que era um programa de computador que fazia a obra dele. É Aham. uma longa história, isso, assim, começou na década de 70 e hoje em dia, assim, tipo, ele está com uma exposição no Whitney Museum, né, ele faleceu alguns anos atrás, ele está com exposição lá, assim, como o grande pai da inteligência artificial e arte. Então eu acho que tem muita coisa aí por vir, a gente está Uhum. passando por uma nova onda de de disso, né, Aham. uma nova revolução digital, e eu, por exemplo, o NFT eu olhei com muito entusiasmo logo que começou, porque é uma forma de democratizar, Uhum. eh, o mercado de arte, não a Ah, arte, porque sim. você pode colocar na blockchain, eh, de uma forma que o artista ele vai ganhar alguma coisa a partir da venda da obra de arte dele para sempre, entendeu? Porque no Sim. momento que você é artista, você vende para uma outra pessoa, né, se você não tem uma galeria, né, o mercado de arte, o secundário, que é de eu ter uma obra de arte e vender para você, é um dos Aham. que mais movimentam. No momento que eu tenho isso numa blockchain, toda vez que eu vender e passar de um para o outro, eu posso ganhar alguma coisa.
Vai ser referenciado, de repente você vai ter os royalties, né, que vão É, no royalties não é a palavra certa, mas você vai ter uma porcentagem daquilo, entendeu? Porque aquilo vai estar referenciado, vai ter a outra coisa também é você ter uma coisa que interessante da blockchain é que você tinha um pessoal querendo, né, eu conversei com eles, eles queriam criar tipo um registro para, por exemplo, pô, achei uma obra no museu, não sei de onde veio, não sei de onde quem é, e isso ficava ali registrado numa blockchain e isso vai ficar registrado para sempre, entendeu? Então você tem um registro certo. A outra coisa, assim, de você transformar as obras de arte como, né, as expressões de performance ou de música, e você coloca faz um NFT disso, então você cria uma forma de vender, né, de você, desses artistas, os artistas que trabalham com arte e tecnologia, são inveráveis, dos que eu conheço, assim, né, são os que ganham menos dinheiro com a sua arte, é? entendeu? É, porque Sério? é difícil, você tem um vídeo, você tem uma Ah, pintura, sim. Aham. vai ter né, então quando Mais palpável, né, você diz. Se eu tenho uma escultura, uma pintura, a pessoa vai sair com aquilo embalado debaixo do braço e pendurar na parede dele, né? né, e aí Aham, vai, né, se você é um Gerhard Richter, você vende por milhões, enfim, é aham. muito mais agora o pessoal que trabalha com vídeo, vou fazer 3 vídeos iguais, é muito mais difícil você chegar lá, né. Uhum. Sim, sim. E aí quando aquele cara, que eu esqueci o nome agora, vendeu o primeiro NFT na Christie's, que foi não sei quantos milhões, que teve um cara não, isso aí é muito revolucionário, O entendeu. Blip, Tem, não é? qual é o nome? Blip? Blip. E aí É. isso e assim, aí, por exemplo, desencadeou muita coisa, por exemplo, tem um pessoal, que está trabalhando, né, eles criaram, né, tipo, pegaram patente de criar uma coisa que eu sou, sei lá, vamos imaginar, eu sou, diretor do MAM. Tem Aham, uma obra lá da Tarsila, que é uma obra linda, maravilhosa e tal, e é um tesouro do MAM, né. aham, Só que o MAM é uma instituição pública, IFAM, não tem tanto dinheiro, não tem mais como ter, né, coleção, aumentar a coleção e tal. Só que aí eu crio uma licença, esse pessoal criou eles fizeram na Galeria Arnolfini, lá na Itália. uhum, Eles venderam Botticelli para uns milionários da vida. Eles criam uma versão NFT daquela obra, mas ela tá linkada ao museu, entendeu? aham, E entendi. aí, essa versão NFT vai ter aí eles vendem combinado com uma mega Reprodução. reprodução, uma Aham, mega, não uma mega reprodução, mas eles criam com o pessoal que vende umas, telas grandes, né. Aí um fetichista, um rico fetichista colecionador compra uma versão em NFT do Botticelli, isso aham. aconteceu, tá. E aí bota na sua mansão lá, numa tela enorme, gigante, que custa milhões, aí, sei lá, milhares, e aí vai dizer que ele é dono do NFT. Só que esse dinheiro que foi para esse NFT do Botticelli, que é uma coisa que nunca vai ser vendida, é um tesouro, Aham. né, imagina uma Tarsila do Amaral no né, porque a Galeria Ourofino não precisa de dinheiro, mais um museu, né, às vezes brasileiro que não tem como comprar obra de arte, precisaria. Sim. Esse dinheiro vai para a instituição e a instituição pode vender, pode comprar, obras, pode melhorar as suas premissas, pode, sabe, pode ter um museu ainda melhor, fazer, né, com aquele dinheiro vendido do NFT daquela obra que nunca vai ser vendida, óbvio, porque faz parte da coleção do museu. Ah, então tem vários caminhos, assim, tanto para o artista, quanto para o mercado de arte, e quanto para a história da arte, assim, de você criar um registro, imagina vocês botar no blockchain o registro de todo um caminhar, de onde foi, que exposição teve, onde participou, porque a história da história da arte não é só a história dos objetos artísticos, é a história das exposições, né, tem agora uma linha muito grande da exhibition history, né, de Uhum. como aquela exposição foi recebida, o que que foi escrito sobre ela, como ela foi apresentada, então, isso aí se puder ter esse lastro, ia ser formidável. É Então isso que eu você vejo falou. assim, né, É tipo essa palavra que você falou que eu acho que é a chave, né, é o lastro, né. Tanto do artista, a história da obra, da onde quem foi o dono, né, como é que aquilo foi passado.
quem adquiriu as licenças, né, os NFTs, aquilo fica registrado de uma forma imutável, né, e ali você tem, e depois de muitos anos, você vai ter realmente uma história muito bem contada, né, que eu acho que essa deve ser uma dificuldade, da história da arte, de repente, mapear isso tudo, né, que você falou, não é só a história do objeto, tem um artista, tem a galeria, tem as exposições, é a história de tudo isso, né, junto. né. Mas Aí, do lado, por exemplo, essa parte de realidade virtual, isso aí eu não sei muito, não teve nenhuma exposição que eu fui de realidade virtual que tenha me pegado, assim, que eu falei assim: "Nossa, uhum, isso aqui realmente é". Agora, por exemplo, de realidade aumentada, né, já sim. teve algumas obras de arte muito legais que eu já vi, assim, eu falei: "Caramba, esse pessoal aqui é esperto, hein, gostei", entendeu? Você É, de eu falar consegue assim: "Nossa, isso aqui é bacana, isso aqui realmente me instigou, me fez pensar, me comunicou de uma forma interessante", né. E é uma coisa super simples, você pega o seu mobile, aquela e aham. você vê as coisas dentro do espaço expositivo que não estavam lá, isso aí ou eles dão, né, estavam dando tipo um iPad, isso aí já achei mais legal, entendeu. Você tem como citar alguns nomes, assim, que tem te chamado a atenção nessa interseção entre arte e internet e novas tendências? Só para você ver aqui, ó, eu fiquei com esse livrinho Ah, seu aqui, ó, você ficou Internet com e Arte, internet, fiquei com ele, é. já vou ler. Tem assim, tem uns nomes, que eu podia citar. E agora tem Anki Shima, que mais é uma artista que eu trabalhei recentemente, ela faz essa coisa de realidade aumentada, ela é aqui de Berlim, uma Uhum. mulher, né. Tem aquele rapaz do México que mora no Canadá, que agora me fugiu, não, o Rafael Lorenzo, Rafael, ai gente, bom, ele já esteve no Brasil, já fez umas coisas lá, tá me fugindo o nome agora. Tem um muito famoso que é o Refik Anadol, mas eu não sou Uhum. tão fã dele assim, mas eu gosto do trabalho dele, gosto dele, na verdade, né. Eu gosto Ele das coisas que ele eu faz, conheço. eu acho que sabe Legal, qual é? Que sei. aí, às vezes, eu tenho uns problema que eu acho que parece que uma lava-lamp agigantada, né. Sim, sim. Eh, Rafael Lozano Hemer, desculpa, eu gosto muito do Rafael Lozano Hemer, ele faz umas coisas muito legal com arte e tecnologia que eu acho bacana, assim, eu admiro, assim, e já faz há muito tempo. Aham. E ele tem uma equipe trabalhando com ele, assim, sabe. Ah, legal. E Não, você por várias vezes que você falou, são pessoas que não estão agora, né, são pessoas que já estão, você, né, citou décadas atrás, são pessoas que já estão dentro, né, do da de dessas tendências, mas há muito tempo, quando de repente a gente nem ouvia falar tanto dessas coisas como a onda, né, a grande onda de agora, depois da pandemia, mas que já estão há, de repente, 3 décadas trabalhando nisso, né. e assim, eu tenho amigos artistas e programadores, sabe, que, nessa coisa do NFT fizeram uma boa poupança, assim. É, né, Ganharam conseguiram. conseguiram, barrar, assim, venderam e aí você tem que ver, né, porque aí tem isso, assim, você vai vender, aí qual é a blockchain, aí você vai usar Tezos, vai usar não sei o quê, tem toda uma minúcia a ser, Aham. enfim, pensada, né, mas tem gente que eu conheço, assim, que conseguiu fazer uma poupancinha nessa história. Você acha que esse é o futuro? Não sei se esse é o futuro, mas esse é um dos futuros, né. Isso Uhum, aí vai, sim, eu não acho que isso vai ser uma onda que vai passar, entendeu. Acho entendi. que tem muita coisa para vir ainda aí, Tá, sabe. então estamos no início, estamos vendo, né, o início dessa grande onda aí que vai se Mas perpetuar. assim, a história da arte, ela é elástica, entendeu. Uhum, É muito elástica, ela vai e volta, sabe. Você vê, assim, formas tradicionais de arte que podem ser reinventadas, sabe, de uma linguagem super contemporânea, assim, a pessoa pega a xilogravura e usa de uma linguagem extremamente contemporânea, sabe. Uma aham. coisa mais tradicional, né, tipo uma xilo, uma gravura e tal, sabe. A pintura, assim, pintura já deu, já voltou, já virou em dentro dela mesma, já foi, você sabe. Aí uma coisa, vai ser uma coisa mais minimalista, agora hoje em dia tá uma retomada de um realismo Aham. muito grande, sabe, cada vez mais você vê isso. Então a história de arte ela é elástica, então o futuro na obra de arte pode ser um passado recente, entendeu.
É muito legal, assim, por isso que Futuro o pode futuro falar. pode ser o passado e aquilo vai, né, se retroalimentando. Legal, Né. legal. Carolina, vamos para as rapidinhas aqui, essas perguntas ao final da nossa da nossa entrevista para ter dicas, conselhos seus. Eu começo perguntando, já que a gente está falando, assim, de algumas personalidades, alguns artistas, já começo perguntando quais são, mais ou menos, de 3 a 5 referências ou influências para o seu trabalho, hoje em dia? Duchamp, Uhum. Duchamp curador, porque ele teve um trabalho sensacional como curador, minha tese de doutorado foi sobre isso. Ah, que legal. Duchamp artista, Aham. óbvio, né. Que mais? Eu acho que Hélio Oiticica, grande artista mundial, sabe, sempre foi eu como comecei a gostar de arte foi conhecendo Hélio Oiticica, assim, a minha tia Legal. me deu uma aula de Hélio Oiticica, eu tinha 11 anos de idade e me apaixonei, entendeu. Eh eu não sei, assim, né, tinha o Peter Weibo, né, que eu trabalhei com o ZKM, são referências, assim, tipo, pra mim, entendeu, E se né. você pudesse sentar com um deles, né, tomar um café, passar uma tarde conversando, trocando uma ideia, com quem você gostaria de sentar e o que você perguntaria? Qual que seria a sua curiosidade? Qual seria a minha curiosidade? Ah, eu não s eu acho que se eu tivesse não sei, eu acho que eu ia ficar tão embabacada, assim, Não, com o Duchamp eu ia jogar xadrez, ia pedir algumas dicas de como jogar xadrez. Eh, e provavelmente a gente ia conversar sobre o coeficiente, ele tem um texto que eu amo, que é o coeficiente da arte, sabe, que Aham, toda obra de arte tem um coeficiente artístico. E esse legal. coeficiente artístico é o que o curador tem que levar de uma exposição para outra. Não necessariamente é o objeto artístico, o coeficiente artístico, então acho que seria uma conversa, assim, que a gente teria durante muito tempo. Que seria esse É. coeficiente? O que É, seria? porque lembra que a gente falou no começo da genuinidade, da Aham, verdade da arte, entendeu? É esse projeto artístico. Quando você fala no Duchamp, por exemplo, você fala, o contexto faz parte daquela obra de né, uhum, o ready-made é uma mudança de contexto, é um objeto que muda de contexto e nisso está o coeficiente artístico, né. sim. Então eu acho que eu ficaria conversando sobre o que que são essas o que que faz essa, né, como é que a gente define quando a gente vai apresentar num outro lugar completamente diferente, né, uma obra de arte, né, Legal, como é que a gente mantém isso né, como é que a gente percebe? Seria a conversa seria sobre isso, eu legal. acho. Vou pesquisar esse texto, fiquei curiosa. E citar uns 5 livros ou documentários, filmes que tenham te chamado a atenção, que você fala: "Cara, aqui são os top 5. Você tem que ler esse aqui", aqueles que você leu e leu de novo. Você sabe que a gente, né, do É, clubinho dos livros. Então eu sei que você é dessas. Deixa eu falar de Duchamp, tem ah, essa biografia do Duchamp, foi lançada pela acho que a Companhia das Letras, alguns anos atrás. Eu reli, ó a quantidade de papel aqui colado. Nossa. Então É essa do realmente Calvi Tompkins, é a biografia dele. É muito boa, recomendo. É um livro de arte que eu sempre vejo é esse aqui, Art in Theory. Aí aham, são vários textos de arte, então para teórico é uma coisa imprescindível de ter, porque você tem acesso aos pensamentos artísticos. aham. E o outro texto, esse aqui é da minha quando eu fiz minha primeira graduação, 1900 até não vou nem falar 1900 e alguma coisa, não vou falar não, mas é o Ervin Panofsky, Significado das Artes Visuais. Agora, assim, eu citei vários estrangeiros, mas tem muito livro brasileiro muito bom, entendeu? Tem uns livros, uns compilados acho que é da Glorinha Ferreira, do Coqui Arali, de textos de arte que são maravilhosos, assim, de vários textos, né. A gente lê um Ferreira Goulart, Aham. lê o Mário Pedrosa, um dos trabalhos, né, quando eu terminei a faculdade, eu foi sobre crítica de arte, então eu li muito texto do Mário Pedrosa, né. Eu tive a oportunidade de conversar com Frederico de Moraes. São pessoas que escreveram sobre arte, assim, que meio que escreveram a história da arte brasileira, então eu acho
assim, tipo, eu acho que todo mundo tem que ler, né, esses Aham, caras, entendeu? legal, são tipo as bases, né, para você partir dali, legal. Né. Boas referências. E para quem está começando nessa área, né, está começando a estudar, quer estudar a história da arte, quer de repente ser uma curadora depois, qual seria um conselho que você acha que se você tivesse recebido quando você começou, teria sido muito importante? Eu acho que eu não sei, porque, assim, eu tive professores maravilhosos, sabe, então eu não posso falar que eu não recebi conselho bom, assim, recebi muito conselho bom. Mas o que eu acho que eu fiz, assim, que foi que foi extremamente motivado pelos meus professores, vou falar, tipo, Cristina Pape, Ricardo Basbal, até eu era penetra das aulas do Charles Watson, Ah, legal. eh mas assim, o Guilherme Vergara, que nunca foi meu professor oficialmente, mas eu ficava morando aí em Niterói, eu ficava indo no MAC lá encontrar com ele, mas Aham. uma coisa que é e todo mundo concorda, sabe, tipo, não tem nenhuma pessoa que, né, desses artistas, até os Peter Weib e tal, tem que ver exposição, tem que tem que ver exposição, todas as exposições, vai na exposição. Eu fazia, sabe o que eu fazia? Eu pegava os papéis, os folders, anotava com quem eu fui, se eu gostei. Eu Aham. tenho umas lá naquele no apartamento que a gente se conheceu lá, tem umas caixas, isso aí eu não doei para ninguém, eu guardei, tá lá na casa da minha mãe. As caixas de folder de exposição com anotação, sabe, do que eu tinha gostado, do que eu não tinha gostado, sabe. E isso é uma coisa que se você quer trabalhar como curadoria, quer ser historiadora da arte, tem que ver arte, tem que ver arte. Você tem que aumentar seu repertório, e não só arte visual, sabe. Uhum. Poxa, eh, eu, por exemplo, era muito fascinada com dança, sabe. E aí isso poxa, depois eu fui fazer o festival, né, trabalhar com artistas da performance. Eu tenho que ter poxa, o repertório que eu tive com a dança, festivais de danças que tinha no Rio, isso com certeza, alimentou, nutriu o meu conhecimento sobre performance depois, entendeu. Aham. Se Legal. você, pô, que vai trabalhar com videoarte, tem que ver filme. Quanto artista você vê, assim, fazendo: "Ai, eu fiz esse trabalho aqui, olha que maravilhoso e tal". Pô, os caras estão fazendo um negócio que o pessoal do cinema fez há 100 anos atrás, entendeu? Uhum. Então tem que ter repertório, tem que ver coisa. Tem assim, é imprescindível, é como se fosse comida, não Sai pode do deixar de. ateliê, vai dar uma volta, vai visitar os museus, né, vai visitar as galerias, vai conversar com pessoas. E estúdios de artista. No Rio eu não sei como é que tá, mas antigamente tinha uns tipo, Santa Teresa de Portas Abertas, tinha uns Tem. negócios, você via, conversava com os artistas, você via visitar. Nossa, Aham. isso era muito, muito legal. Ah, legal. Bastante, sabe, fruir muito dali, assim, de você ver, vir nos estúdios, tá. Vou aproveitar, Carolina, já que você falou, das exposições que você fazia anotação, se você gostava ou não. O que que define para você uma exposição muito boa, que depois vai ficar na sua memória durante anos? O que que define para você do que você escrevia ali, do que você tinha gostado? Então, eu acho que a exposição muito boa é aquela que integra e entrega. Uhum. Legal, legal. Legal. Entendeu? Ela vai integrar, ela vai ser uma exposição que tudo ali fala com você, Aham. sabe. Então se é uma solo, né, uma exposição solo de um artista, aquilo ali vai falar com você de uma forma única. E assim, eu sou eu não gosto, né, não vou falar que sou totalmente contra, porque quem sou eu para ser contra alguma coisa, mas, por exemplo, de exposição que você precisa de um calhalhau de coisa para ler, para Aham. você entender a exposição, entendeu? Entendi. Não é, mas assim, aí a exposição tem que assim, se é o espaço expositivo, ele tem que estar em comunicação, ele tem que estar em diálogo com a obra de arte, Uhum. com aquilo que está exposto lá. Ele tem que estar integrado. E aí aquilo ali vai entregar o que o artista quis dizer, né, para as pessoas que vão lá, para o público. Tem que ter a arte é comunicação, entendeu? Tem que É, ter a mensagem e o mensageiro e o receptor da mensagem, entendeu? Tem que estar lá, tem que estar, sabe. legal. Então isso eu acho isso
importante, assim, e, sabe, uma coisa que me chama muita atenção quando eu vou numa exposição, e ter as informações, na exposição sem necessariamente, né, que ler 500.000 páginas para conseguir entender o que está lá, quando a coisa está integrada e, eu também, assim, tipo, sou contra, por exemplo, você vai numa exposição e você não tem o nome dos artistas e tal, tem que ter, isso é muito importante, Uhum, sabe. Tem que sim. ter um diálogo, assim, uma comunicação. Entregar e integrar. Gostei desse joguinho que É, você quase que não, né, bate-bitate aqui quase é, que mas é bom, concordo com você, quando, né, a exposição por si já é a mensagem total, né, você não precisa de subtextos, de grandes legendas, aquilo ali já bate e já entrega a mensagem do artista. Eh, Eu fui, desculpa te interromper, mas é não, porque veio na minha cabeça. Eu fui pela primeira vez num lugar super polêmico, né, não vou, mas que eu tinha que ir, que eu adorei ter ido, na verdade, mas que tem questões complicadas, né, que é a Inhotim. Fui ah, tá. agora, Ah, né, legal, legal. nessa ida minha no Brasil que eu te conheci, eu fui para Inhotim, consegui Aham. fugir, que eu não tinha ido. E eu escrevi sobre Inhotim quando estava no Jornal do Brasil, assim, quando eles iam criar, então era uma curiosidade para mim muito grande, né. E lá eu fui numa exposição do Abadias Nascimento. Pô, a Uhum. exposição, cara, assim, para quem era um museu da arte negra e tudo, para quem faz curadoria, a exposição estava muito legal. Porque, assim, o trabalho estava assim, sabe, você fica assim: "Caralho, caramba, gente, nossa, que perfeito", porque era uma exposição que falava da vida dele, da obra dele, né, do Museu da Arte Negra que ele formou, tinha obras de outros artistas, e o pessoal, foi tão simples, mas tão sutil e tão inteligente, eles fizeram, era um quadrado, né, e no Aham. meio do quadrado eles fizeram uma encruzilhada de formato de cruz, assim, botaram umas paredes em formato de encruzilhada. Só que isso tem tudo a ver, porque, assim, no trabalho lá, ele falava muito da região afro-brasileira, né, dos orixás, pô, e aí os caras fizeram com as paredes, eles fizeram uma encruzilhada, então não estou conseguindo explicar direito, Aham. sabe. Não, mas Depois entendi, como pesquisem, vê. falou, como se fosse Eles fizeram assim no meio e tinha um ah, negócio no tá. meio, nossa, ficou tão legal e era muito sutil, e era só pensar o espaço. Foi uma questão simples de pensar o espaço. E a forma que estava organizado os núcleos de conversa da exposição, essa aqui é a parte que ele morou nos Estados Unidos, essa aqui é a parte de Uhum, que ele fez isso, essa aqui é a parte que ele conversava com tal outros pensadores, estava muito bem colocado junto, sabe. entendi. E isso, a experiência ser formidável, sabe, e muito sutil, sabe, você fala: "Caraca, uma encruzilhada aqui, ah, pô, é Abadias de Nascimento, ah, é Afro-Brasi", sabe. Então Aham. isso é inteligente de pensar o espaço e simples, não precisa criar malabarismo. É, não precisa ser uma coisa mirabolante, mas que é você pensar o espaço de uma forma inteligente, para que o percurso daquela pessoa que está ali visitando também faça sentido, né. Você falou um negócio interessante que são os o que que você falou? Os núcleos de De conteúdo? diálogo, de conteúdo, De né. diálogo, sim. Também, estarem bem definidos, né, que você falou, começa falando sobre a vida dele, depois deve evoluir para, né, tipo um storytelling para outros caminhos, para o argumento dele, pra mensa né, e ir passeando. Legal. O Duchamp, ele tinha essa coisa da corporificação da experiência artística, de você entrar e você cria uma narrativa com o seu corpo, com o seu movimento vendo aquilo ali, entendeu. Entendi. Então, é uma coisa, assim, que o curador tem que pensar. Eu lembro que eu fui fazer uma exposição na Galeria Raquel Arnaud, desse artista que eu falei, que eu escrevi o livro, Tuneu, Aham, e eu cheguei e eles já estavam montando, assim. E aí, tipo, a obra principal dele, você entrava na exposição, ele ia ficar nas suas costas, sabe. aham, Aí eu falei assim: "Não, Tuneu, vamos mudar isso aqui tudo". Aí a gente mudou, botou assim, tipo, você entrar, a primeira coisa que você ia ver, assim, na diagonal, você ia ver aquela aham, obra aí, sim. e a posição que você ia estar era uma obra geométrica, né, eram os hexágonos e tal. Aí depois da abertura, né, a galerista virou para mim e falou assim:
já vendi aquele quadro, sabe, tipo, porque é óbvio, era a coisa que Aham. mais chamava, era o quadro mais caro da exposição e tal, e ela já toda ferida, assim, não porque ela é uma pessoa muito sóbria, mas assim, tipo, ela veio, ela já me falou assim: "Já vendi aquele lá e não sei o quê", sabe, ela viu que eu tinha mudado de posição, entendeu? Aham, sei. Deu um destaque, visual para aquela obra, né, que você falou que era uma das principais, né, então E às não vezes, é. assim, e o artista experiente, sabe, Uhum. que já fiz milhões de exposição, não viu isso. Ele na É, cabeça dele: "Ah, vou botar aqui, porque aqui vai ser a primeira parte, primeira, né, o primeiro canto da parede e tal". Não viu que aquilo ali estava numa posição que ia desprivilegiar, entendeu? é. É porque se você pensa na experiência do espectador, tem coisas até assim, de lojas, né, etcétera, que você já pensa, né, normalmente a pessoa ela entra, bate de frente, mas normalmente ela vai para a direita. Tem loja, supermercado, ela vai para a direita e vai fazendo o contorno até você sair. Ela vai olhando no nível do olho, né, como você falou, se você começa a fazer assim, você começa a meio que trazer um movimento para o corpo da pessoa, mas tem que ter um significado, né, de você estar mexendo com, né, com o olhar. Mas você pensar nisso, no trajeto, na experiência, né, no caminho do olhar e da atenção da pessoa que está experimentando aquilo ali, que você falou da corporificação, né, é Uhum. é é realmente muito interessante, porque a experiência passa a não ser somente visual, né, ela passa para outros níveis, né. É, a experiência não é visual. Aham, Ai, gente, eu vou juro que é a última vez que eu vou citar, mas o Duchamp falava: "A arte não é a arte retiniana, que vem da retina, não é mais isso, acabou isso, acabou no Duchamp", entendeu? É o aham. fim da retina, é o corpo, é o contexto, é a bagagem que você traz, tudo envolve naquela experiência, entendeu? É legal você falar que o curador, ele às vezes o artista ele nem consegue ter essa visão, né, ele tá lá, a obra dele e tal, mas o curador com um olhar mais atento, ele já vai posicionar pensando na experiência, no andar, no caminhar da pessoa que está ali, experienciando aquela obra, né, então muito importante ter essas atenções para as atenções das pessoas, né. Né, o curador é o mediador, né, ele Uhum. faz essa mediação, então isso é uma das características de ser um curador, né. Legal, legal. Carolina, queria te agradecer muito essa troca. A gente já está aqui 1h30, nem vi passar. Agora que eu olhei o horário, eu falei: "Gente, se eu ficaria aqui horas conversando com você". Mas queria te agradecer muito os insights, as trocas. Eu acho que para quem quer tomar esse novo passo na carreira, eu acho que as dicas que você colocou aqui, os insights, tanto da documentação, do material, da abordagem, né, a gente falou de marketing digital, residência, a postura, a gente falou de participar de exposições lá fora, de estar lá presente lá fora, de treinar o olhar, né, de tanta coisa que a gente colocou para que você esteja cada vez mais preparado, né, para isso e fazer com que o seu discurso, o seu currículo seja mais coeso e coerente, né. Então acho que é a grande dificuldade para o artista, eu falo como uma, né, tipo, de você manter, assim, ter uma preocupação com a sua mensagem e com a sua coerência. Porque às vezes a gente quer também experienciar um monte de coisa, testar um monte de coisa, mas seguir uma linha, de pesquisa, como você falou no início, né, uma pesquisa aprofundada, é essencial, né, para você ver uma solidez naquele artista, né, naquele trabalho, depois de anos. Mas queria te Né, agradecer muito aqui essa troca. eu que agradeço, foi ótimo, adorei essa conversa. E para quem quer achar o seu trabalho, te seguir nas redes sociais, ver o que que você já fez, saber do seu currículo, qual que é a melhor forma? E gente, tem o meu Instagram, que agora eu não lembro qual é, acho que é Caroline, underscore MEZ, Aham, Caroline Menezes. Eu tô com um website, mas ainda não na verdade eu tô construindo o website, falei com você no começo da conversa, né, que eu estava aham. construindo o website, que vai ser carolinemenezes.net, que eu quero tentar fazer um portfólio, né, enfim, online. E é isso, pode me procurar no LinkedIn também, que eu acho que na verdade é nas redes sociais que eu estou usando bastante. E, é, pode, não sei, eu acho que
esses 3 caminhos pode ser um. Acho que até a gente colocar no ar, talvez o website já esteja direitinho, então fica carolinemenezes.net. E pessoal, aqui embaixo nas legendas vocês vão ver todos esses links, todos os contatos, então, tendo interesse, é só clicar aqui embaixo que depois a gente vai compilar tudo, né, até as referências que a Caroline deu, os livros citados, todas as citações vão estar aqui embaixo, então é só olhar. Caroline, mais uma vez, muito obrigada, te agradeço muito essa troca, acho que eu já saí daqui com muitos deveres de casa, tenho certeza que o pessoal aí que está assistindo também. Obrigada. Tá, foi um prazer, muito obrigada. Tchau, tchau. Tá.